Gente, nós estamos entrando na lição 6. Lembra que a primeira lição, que é a palavra, é a base, eu diria que é a maior base da nossa fé, da nossa doutrina, da nossa crença. Depois nós falamos do mundo invisível, do mundo visível, o mundo espiritual, falamos da tricotomia do homem e falamos da salvação pela graça e o crescimento pela graça. E hoje nós vamos entrar num segundo princípio que eu acho tão importante, dos fundamentos da igreja, e para mim esse princípio nesta igreja local, ele foi um divisor de águas, ele trouxe uma luz numa área que eu já tinha até desanimado, que é aliança. A palavra aliança é um pacto, é uma promessa, é um voto, é um contrato. Vamos dizer assim, tá? Quando você faz uma aliança, você está ali fazendo um juramento e ele tem consequências na sua quebra. Ele tem as ações que você está se comprometendo e se você não fizer, o que pode acontecer. Só que a aliança, diferentemente de um contrato, é um pacto de morte. É um pacto mais pesado, é um pacto comprometedor. Então, nós vamos falar dessa questão da aliança e das ordenanças, dos sacramentos, né, que a Bíblia nos coloca e quão importante eles são. Vocês conseguiram dar uma olhada na lição 6? Conseguiram fazer os textos? Amém, glória a Deus, louvado seja Deus. Esse pessoal vai tudo para o céu, viu? Tira nota 10 em tudo. Aleluia. Bom, vamos lá. Vamos começar em Isaías 59:2, que não precisa ser escrito, está escrito. Se a Ruth pode ler para nós? Está no livro, 50. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Isso. Isaías 59:2. Isso, ele está falando que há uma separação. Desde que o homem pecou lá no Éden, ele se separou de Deus porque o pecado e a luz não têm comunhão. Então, os nossos pecados nos afastam de Deus. Os nossos acertos nos aproximam de Deus. E basicamente isso. Por exemplo, há um conceito assim, muito interessante, né? Que lá em 2 Coríntios 6,14 fala para não fazer julgo desigual. Quer dizer, um justo se associar ao injusto, fazer uma sociedade desigual. E aí entra todas as doutrinas, um crente com um não crente, como que fica isso? Um mentiroso com um não mentiroso, quer dizer, fazer uma parceria nessa situação é quase que um sinônimo de problema futuro. Porque eu estou aliançando com alguém que pensa radicalmente diferente de mim. Então, esse processo é muito complicado. Agora, a gente tem que tomar cuidado, que existem sociedades, por exemplo, um árabe com um judeu e fazendo uma aliança ou fazendo uma sociedade empresarial, e isso nem sempre é problema, dependendo do nível de envolvimento das partes. Se ambos concordam em ser idôneos, se ambos concordam em pagar todos os tributos, se ambos concordam em ser o mais limpo possível, o mais transparente possível, pode-se fazer uma parceria nesse sentido. É mais perigoso você fazer uma parceria com um mentiroso e um que não mente do que duas pessoas que querem ser honestas em todo o procedimento. Então, assim, o que vale do julgo é os princípios. Se os princípios são errados, todo o resto vai ser errado. Se os princípios são os mesmos, a sociedade vai dar certo. Não sei se dá para entender esse limiar. E a gente sofre algumas coisas. Eu vim de origem católica, meus parentes, ainda a maioria são católicos, e a igreja evangélica, no começo, travava uma briga
injusta e desigual com os católicos. Falavam que eles eram o anticristo, que eles eram do inferno. E, na verdade, não é nada disso. Porque ambos cremos em Jesus como filhos de Deus. Ambos cremos na Trindade. Então, assim, nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. E aí, ficar radicalizando as diferenças vai trazer divisão e mais divisão, como tem acontecido até com as igrejas evangélicas. Então, assim, o foco não é a divisão. Tem práticas que eu não concordo? Não concordo. Agora eu vou precisar ficar tentando provar alguma coisa? Eu não preciso provar, não. E já teve fases até assim de que a pessoa queria fazer uma sociedade e o pastor, não, porque não pode e tal. O princípio são os mesmos. Se eles estão baseados no mesmo princípio de fé, não mentir, não fazer isso, não fazer aquilo, um respeitando o outro, tudo bem, não vai ter uma parecidinha na recepção. Um respeita o outro, e aí aquela sociedade vai fluir naturalmente, sem esse problema que a gente às vezes cria por regras muito rígidas dentro da própria estrutura. Lembra que vida cristã é vida livre e não vida de cativeiro. Na verdade, às vezes a gente começa a criar tanta regra, traz mais a lei de volta do que a graça. Então, assim, essa questão do jugo desigual, o que aconteceu? O homem pecou e se afastou de Deus. Como Deus ia fazer uma aliança com o homem? Não tinha espaço. Não tinha condição, porque Deus é santo e o homem não. Mas o amor de Deus foi tão grande que ele fez uma aliança e ele jurou por ele mesmo, Deus, e ele acabou jurando pelo homem também, a ponto de já antecipadamente, desde Abraão, quando ele fez essa aliança, ele já prometia a redenção através do filho dele. Ou seja, na visão de Deus, ele já dava ao homem a condição da aliança, mesmo o homem não tendo. Ele já prenunciava que seria possível cumprir essa aliança no futuro, porque ele iria dar o próprio filho para nos resgatar e para poder fazer isso. Tá? Então, assim, quando se faz um pacto, quando se faz uma aliança, normalmente é considerado um compromisso mútuo. Um contrato é um compromisso mútuo. Você me dá isso, eu te dou aquilo, eu te pago isso, você recebe aquilo. Só que a aliança, ela é um pacto de sangue, é um pacto de vida ou morte. Eu, quando dou curso de noivos, às vezes eu começo a primeira aula falando exatamente isso para os noivos. Vocês têm certeza que vocês querem fazer uma aliança diante de Deus? Porque a aliança diante de Deus não deve ser quebrada, porque ela tem um preço a ser pago se ela for quebrada. Agora, um contrato de cartório, ele tem até cláusula de rescisão. Já está resolvido. Casa no cartório e não casa na igreja. Porque vocês vão fazer uma aliança diante de Deus e ela tem um preço muito caro. E vocês vão ver aqui na apostila que a palavra aliança, a origem dela é berit. E a palavra berit é cortar. E o castigo da quebra da aliança é o karate, que é esquartejar. Quando o povo fazia uma aliança, eles pegavam o animal, cortavam ao meio, separavam as duas partes, e aquele sangue que era derramado no meio daquele animal, as pessoas pisavam aquele sangue, atravessando aquele berit, aquele corte, aquela aliança, e estavam ali fazendo um juramento. Se eu quebrar a aliança, eu sou digno de ser esquartejado como esse animal foi. Era um juramento. Era um pacto de sangue. Era uma coisa muito pesada. E lembra que eu comentei sobre o poder das palavras? Um juramento declarado. Então, assim, esse ato, ele traz uma carga muito forte. Poxa, mas isso é pesado. Porque a gente tem que entender que quando Adão pecou, ele perdeu a aliança com Deus por causa do pecado. O pecado separa o homem de Deus. Você tem uma aliança na mão, quando você quebrou a aliança,
e eu falo muito isso para casais que já tiveram aliança quebrada, não é só a reconciliação e o perdão, é uma nova aliança. Eu acho que, por exemplo, vamos supor que houve um adultério. O reatar um casamento, quando ele é possível, porque às vezes não é possível, porque a aliança foi quebrada. O perdão é mandamento, é obrigação. O reatar é uma decisão. Então, o reatar um casamento, ele depende de reconquistar um ao outro. Ele tem que voltar ao estágio da corte. Ele tem que voltar ao estágio da paquera. Ele tem que voltar ao estágio do enlace. Para depois falar, não, vamos reatar. E aí eu acho que uma aliança quebrada não se costura, tem que fazer uma nova aliança. Graças a Deus nós vivemos na época da graça. Então a graça traz perdão, traz reconciliação e traz a possibilidade de uma nova chance, coisa que na lei não tinha. Era o apedrejamento e fim. Agora a gente pode fazer isso. Mas, quando a gente tem consciência do peso desse processo, lógico que a gente começa a entender as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente recebe um selo. O sangue de Jesus marca a nossa vida. Ou seja, nós passamos a ter protegido pelo sangue de Jesus de uma possessão demoníaca. O diabo não pode mais nos possuir. Ele pode cochichar, ele pode atormentar, ele pode criar armadilhas, ele pode rodear, mas ele não mais possui, ele não mais entra dentro de nós. Mas existe crente possesso? Existe. Porque você abre a porta da legalidade. A porta agora, ela só tem uma maçaneta, essa maçaneta é interna. E o diabo não pode entrar. Mas se você abrir para ele entrar, ele entra. Então, quando uma das partes comete adultério, uma das coisas que a relação sexual é clara é que ela é o fluxo de demônios, quando ela não é feita dentro de uma aliança ou dentro de um casamento. Então, assim, o adultério, ele escancara uma porta para as atividades das trevas e remove a proteção que você tem. Então, assim, entender o mundo espiritual, aquelas coisas naturais, é muito importante. O arrependimento é voltar a fechar, é expulsar o que entrou e voltar a fechar esta porta. Não tem sentido uma reconciliação de alguém que não se arrependeu. Ou, uma vez eu tinha um programa de rádio e ligou uma pessoa que o marido recebeu lá uma indenização, acho que era 200 mil na época, e saiu de casa e adulterou e fez um monte de coisa, perdeu tudo e agora voltava feito cordeirinho para a mulher, porque não tinha o que comer, para morar com ela, a Maria arrependida. Aí eu falei assim, mas ele se converteu? Não. Mas ele não vai seguir a Jesus? Não. Eu falei, mas filha, por que você vai receber esse homem em casa? Ai, porque eu não tenho que perdoar. Eu falei, perdoar, você tinha que ter feito isso desde o começo. Isso é lei, isso é mandamento. Agora, receber ele de novo, o cara não está arrependido, o cara não teve conversão, o cara não mudou de vida, ele só está sem dinheiro e está te usando, não faz o menor sentido. Ah, mas a igreja diz que... Não, a igreja está errada. Não tem que receber. Porque, na verdade, se é para reatar uma aliança requebrada, aquela aliança foi quebrada. Eu tenho que entrar numa nova... Quer dizer, começar um processo novo para fazer uma nova aliança. E começar um processo novo é todo um processo novo. Até porque a gente vê muitos casos, até pela pressão do arrependimento e da restauração, que restaura, mas não restaura muito. Fica aquela desconfiança o tempo todo. Fica aquela fiscalização incansável o tempo todo. Fica aquele desconforto o tempo todo. Então, isso não pode. Isso também não é bom. Isso também não é saudável. Isso é tóxico. Então, tem que haver o arrependimento, tem que haver a transformação e tem que haver a reconquista. E é óbvio que, antes de tudo isso, tem que ter o perdão.
Lembra daquele perdão que não tem vírgula? Está perdoado e não tem mais ou se, perdoou, acabou, apaga, não está mais no livro da vida daquela pessoa, esquece. A memória não esquece, mas controla, segura. Não cospe para fora o que já foi perdoado. Não se vinga querendo achar alguma maneira de ferir o outro. Tá? Então, assim, tem que controlar isso. E isso tudo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente conhece muito a questão da aliança do matrimônio. E é o mesmo conceito, é um berite, é uma aliança de sangue, é uma aliança de vida ou morte. Nós fomos socorrer um casal que estava há 10 anos casados, são missionários na Índia. E a brasileira, e o cara é indiano, e a brasileira falou assim, eu acho que foi um engano, foi uma paixão da mocidade, eu não amo ele, eu acho que eu fui impulsionada, 2 filhos. E não é o que eu quero, eu não gosto da Índia, eu odeio esse país e tal. Aí vai conversar com ele e fala assim, puxa vida, eu peço às vezes para ela vestir as roupas indianas, para receber as indianas, para evangelizar as indianas, eu peço para ela estudar a língua, o dialeto, e ela odeia, e ela não quer, e ela isso, e ela aquilo. Eu falei, pô, mas como é que uma pessoa pode se intitular missionária, receber ofertas missionárias, fazer um trabalho missionário, e não querer entrar na cultura do país que ela está, e não querer usar as roupas do país que ela está? Aí quando ela veio com queixume e tal, estava comigo o Bispo Zezinho, e o Bispo Zezinho falou assim, essas opções que você está falando, nenhuma delas existem. Você fez um pacto de sangue. Você fez um pacto de vida ou morte. Ou você cumpre esse pacto, ou você assume os custos e o preço de romper essa aliança. E assim, não tinha adultério, não tinha um pecado muito grave, um pecado de rompimento. Tinha assim, cansei. Não quero mais essa vida, com 2 filhos. Aí assim, quando a gente dá um choque de realidade, a pessoa dá uma acordada e aí sim, escuta, você está 10 anos aqui. Está na hora de se integrar na cultura, integrar no trabalho missionário, integrar na atividade real. Está na hora de você estudar a língua, o dialeto local, está na hora de você usar a cultura local para evangelismo. Não pode ficar nessa bolha. E é óbvio, né? Assim, o cara ele também tinha lá os seus problemas, ele era de uma casta mais elitizada, e aí ele cometeu lá uma barbaridade no trânsito, sabe aquelas coisas no Brasil? Aí ele tenta dar uma carteirada pro guarda com o sobrenome da casta dele. Aquelas coisas, meu Deus, esses são os líderes crentes que a gente tem aqui na Índia. Como é que faz isso? Então aí tem que chamar, tem que conversar, tem que explicar. São princípios que a pessoa tem que começar a se portar, porque ele é um missionário, ele é líder de pastores. A gente foi lá para dar um curso para 30 líderes regionais, e era um curso de liderança para levar para os vilarejos. Então, assim, a pessoa está numa posição que ela não pode fazer essas coisas. Mas eu estou dizendo isso assim, o peso de uma aliança. A aliança tem um peso muito forte. E a gente não brinca com isso. É um compromisso mútuo, é um juramento mútuo. Ambas as partes vão perder. Alguns reis antigos, quando faziam aliança, em vez de fazer esse ritual de cortar um animal e pisar no sangue, eles faziam o seguinte, meu filho vai morar com você e seu filho vai morar comigo. Se um de nós romper a aliança, você mata meu filho. Uau! Isso é que é aliança. Isso é que é compromisso. Então, assim, são coisas da história que a gente sabe, né? Claudemir, você pode ler Hebreus 8:6? Sim, vamos lá. Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Amém. Quem que alcançou? Jesus, né?
Ele é o mediador. Quando a gente faz uma aliança, quando a gente faz um pacto, quando a gente faz um contrato, tem um mediador maior que nós. Tem alguém que vai poder nos julgar caso aconteça alguma coisa. Sempre tem uma espécie de juiz em cada processo, né? Então, quando eu faço uma aliança diante de um pastor, esse pastor tem autoridade sobre nós, sobre qualquer problema que a gente tiver. Então, no caso aqui, quando Jesus é o maior mediador, Jesus é aquele que tem autoridade, porque ele foi homem, ele é filho de Deus, então ele sabe equacionar mais do que ninguém todas essas questões. Então, ele é basicamente o juiz desse compromisso firmado. Ele é aquele que está sendo colocado como autoridade sobre o que nós fizermos, tá? Então, tudo isso é feito diante de uma autoridade superior. Nada melhor do que diante de Deus, diante de Jesus. Mas a gente tem autoridades humanas também, que a gente pode usar como pessoas que nos orientam. Por exemplo, eu e a Silvia, não sei se eu já falei, eu sou casado pela segunda vez, porque eu fiquei viúvo. E quando eu casei com 4 filhas, já pré-adolescentes. Então, eu era um verdadeiro cabo de guerra, as 4 meninas contra a madrasta e a madrasta contra as 4 meninas, e eu ficava me esticando no meio desse fogo cruzado. E é óbvio que há um desgaste no relacionamento. Graças a Deus, a gente sempre foi muito bem orientado, sempre nos submetemos a autoridades espirituais, e na hora que há um desgaste, nada melhor do que você ter um juiz humano, alguém que os dois consideram como autoridade sobre a sua vida, para ir resolver as pendências. E o casamento, quer queira, quer não queira, há um desgaste. E a gente tem algumas surdezes, sem realmente ser surdo. Não sei se vocês já passaram por isso quando você está numa encrenca, no casamento, você vai pede uma pessoa que tem autoridade sobre vocês, e aí você fala tudo que você tinha que falar, ela fala tudo que ela tinha que falar, aí o pastor, ou a autoridade, ou o mentor, fala assim, mas isso assim, assim, assim. Aí você fala, é verdade, eu concordo com você. Aí ela olha para mim e fala assim, mas eu te disse isso. Aí você fala, não, você não disse. Não, eu disse. Não, você não disse. Porque, na verdade, a gente fica surdo por algumas coisas. É um desgaste, é uma canseira. E, às vezes, a pessoa falou exatamente a mesma frase e você não ouviu. Aí vem uma pessoa de fora, fala aquela mesma frase e fala, é verdade. Aí a pessoa fica olhando para você assim, mas como? Que luz é essa que iluminou essa cabeça turrona? Difícil. Porque, na verdade, realmente a gente acaba se limitando. E ter mentores e ter pessoas com autoridade sobre a gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Porque aí você abre para ouvir, você equilibra mais as emoções, você sai um pouco daquela guerra. E outra, muitas das coisas que às vezes a gente, num afã de uma discussão, acaba falando, e aí acaba magoando, porque parece que quando a gente está perdendo a guerra, a gente quer ganhar a qualquer custo. E uma das armas, infelizmente, uma das armas que a gente usa é a apelação. Por exemplo, você quer ver um exemplo de apelação horroroso? Todos nós temos habilidades e defeitos. Todos nós temos qualidades e coisas que nós não sabemos fazer. Então, por exemplo, eu sou bom de matemática, mas sou péssimo de português. Minha esposa é ótima de português, mas tem dificuldade com matemática. Aí quando você discute, o que você quer? Espizinhar o outro. Porque você nem sabe quanto é 2 mais 2. Ou seja, eu estou pegando a minha melhor qualidade, comparando com a maior dificuldade dela. Isso é sujeira e é baixaria. Porque se é para comparar, vamos comparar as duas qualidades. Mas nós não, nós somos sujos mesmo. A gente quer pegar aquilo que a gente sabe bem e aquilo que o outro não sabe para humilhar, para pisotear. Isso é covardia. Isso é ser baixo. Só que a gente não percebe e age assim. A gente, sem perceber, a gente está ofendendo o outro naquilo que a gente é bom. Agora, então, peraí, vamos equilibrar? O que você é ruim e o outro é ruim? Então vamos comparar. Não, peraí, não é, você está estragando a conversa. assim não vai ter graça. Então, assim, esse desproporcionalidade que às vezes a gente usa
ela é muito cruel. Nós somos diferentes, cada um tem os seus talentos, cada um tem as suas habilidades, e às vezes, para querer ganhar uma discussão, a gente usa dessas baixarias. E nem tem consciência que a gente faz isso inconscientemente. E agora que vocês estão criando essa consciência e percebem, lembra, não é para ficar jogando na cara, mas é para trabalhar juntos uma mudança de postura. Amém? Estou falando tudo isso porque ter autoridade sobre nós é maravilhoso. Ter pessoas que você possa pedir ajuda no momento da discussão é maravilhoso. Por exemplo, vocês que estão entrando na igreja, vocês já têm o Vanderlei, já tem o Bispo Kelson, e agora eu. E tem mais o Pastor Marcos, que é uma bênção. A Mara, que é um fenômeno. Mas, assim, é legal, porque aí, de comum acordo, porque não adianta, assim, um gostar de um e o outro não gostar daquele. Aí já vai ficar mais implicância ainda. Os dois têm que falar, não, eu confio no fulano. Aí vai e conversa com o fulano. E quando é casal, assim, normalmente até leva a Silvia junto, porque a gente até se completa. Assim, às vezes ela tem um discernimento que eu não tive, às vezes eu tenho um discernimento que ela não teve. É legal para o casal aconselhar casal. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes é gabinete do pastor na igreja, coisas assim. Então, é muito legal. Aqui, quando fala dessa cobertura, fala de Deus que jurou por si, jurou pelos homens e já providenciou o socorro dos homens. Né? E assim, a ideia de aliança, quando eu vim para essa igreja, ela ganhou uma força para mim como doutrina que eu não tinha antes. Eu vinha de algumas frustrações de igreja, que era assim, a igreja que eu comecei era uma igreja que chamava de Ministério Plural. Eu já falei sobre isso? Não. Não. O Ministério Plural era assim, a igreja tinha 4 pastores e não existia um líder maior, eram os 4. Por que isso? Porque a gente entendia que a igreja que tem um pastor, ela tem a cara do pastor. A Assembleia de Deus é muito assim. Por exemplo, se o pastor é um homem de oração, a igreja é uma igreja de oração. Se o pastor é um homem de eventos, a igreja é uma igreja de eventos. Se um pastor é um homem de ensino, um mestre, a igreja é uma igreja de pessoas que gostam de ensino. Porque a igreja acaba ficando a cara do pastor, ou o jeito do pastor, porque é a liderança da igreja. E quando tinha essas igrejas de um pastor só, e, por exemplo, algumas denominações, elas trocam o pastor de tempos em tempos, então tinha lá um pastor que era mestre, ensino da palavra, ensinava a palavra, aquela igreja amava aquele pastor, aí sai aquele pastor que é mestre entre um que é evangelista. É o pastor que gosta de eventos, é o pastor que gosta de fazer festa, mas é ruim de ensino. Aí a igreja começa a reclamar, não tem mais ensino na igreja, só tem evento, só isso, porque aquele pastor é um pastor de evento. Aí sai esse pastor, entra um outro que é um pastorzão mesmo, aquele que gosta de visitar as vidas, vai nas casas, vai dizer, não tem mais eventos, não tem mais ensino, agora é só visita. Quer dizer, cada um tem a sua característica, o seu ministério, dos 5 ministérios ali. Tem o profético, tem o apostólico e tal. O Ministério Plural, ele vem para quebrar isso. Então, eu não tenho mais uma linha de preferência ou de habilidades. Eu tenho uma igreja que trabalha todos os ministérios. Uma das lições é nós vamos trabalhar essa questão dos 5 ministérios, que é outra base da nossa igreja. Então, assim, muda o foco do líder. Por exemplo, eu não sei quem vai pregar domingo. Nem hoje à noite eu sei. Por quê? Porque você não vai na igreja. Não, agora, hoje quem vai pregar é o Kelson, aí todo mundo vai na igreja. Aí, domingo que vem é o Elton, aí ninguém vai na igreja. Você não vai na igreja por causa do Kelson ou do Elton. Você vai na igreja porque você quer que Jesus fale ao teu coração. E ele usa qualquer um de nós. Ele gosta de usar os menores para confundir os maiores. Então, assim, essa disposição muda completamente. Nossa igreja hoje tem 10 pastores.
tem pastor de raiz calvinista presbiteriana até o retetê de um assembleiano. Você vai ouvir de tudo lá. E nós temos muita harmonia entre nós. Nós temos muita comunhão entre nós. E as nossas divergências, elas são afuniladas e alinhadas. Por quê? Porque se o Espírito Santo é um só, nós não podemos ser várias opiniões, nós temos que ser uma só. Nós temos que ter unidade, não uniformidade. Uniformidade é todos marchando com o mesmo passo, é coisa do exército. Não é o nosso caso. Nós temos unidade, nós marchamos todos na mesma direção. Tem um lá que marcha mancando, aqui está raso, aqui está fundo, aqui está raso, aqui está fundo, o caminho dele é assim. Então, assim, cada um marcha de um jeito, mas todos na mesma direção. Por que isso? Então, o que aconteceu? Por que eu estou falando tudo isso e estou falando de aliança? Que na igreja que eu estava, que tinha essa doutrina do ministério plural, ela tinha, assim, comunhão com várias outras igrejas com a mesma linha de raciocínio. Até que começou a quebrar. Os 4 pastores dividiram, 2 foram para um lado, 2 para o outro, a igreja deu uma rachada, a outra igreja que a gente tinha aliança também quebrou. E aí, assim, o ministério plural começou a patinar. Eu fiz seminário, me formei, aí eu falei, não, eu vou montar uma igreja de ministério plural, eu acredito nessa visão, essa visão é a visão de Deus, porque as pessoas não têm que olhar para os homens, têm que olhar para Deus. Aí abri uma igreja de ministério plural. Aí um dos pastores não começou a caminhar em unidade, ele tinha um mover profético, e ele falou uma coisa que para mim fugia completamente da base bíblica. Aí eu fui questionar, escuta, você leu num livro, qual é a base de orientação que você pegou disso? De onde você tirou essa ideia nova, né? Eu falei, não, Deus me falou e acabou. Eu falei, peraí, aí a nossa conversa fica muito complicada. Não, se você quiser acreditar, você acredita, se você não quiser, não acredita. Deus falou para mim, eu estou crente nisso. Eu falei, mas não tem um versículo, não tem alguma coisa que a gente possa se enraizar? Algum livro que você leu, algum autor que tem essa visão? Não, é isso mesmo. Aí eu falei, bom, então não existe unidade, não existe caminhar na mesma direção. Aí você começa a ter... Nós éramos uma igreja pequena, tínhamos 3 grupos familiares, eram 3 pastores, cada um cuidava de um grupo. Aí eu falei para eles, olha, eu não tenho condições mais de continuar, se vocês quiserem cuidar do meu grupo, eu saio. Se você sair, todo mundo sai. Então... nós não podemos perder vidas. Aí separamos os 3 grupos, cada um ficou responsável por 15 pessoas, e de cuidar e não deixar nenhuma delas se perder. Então nós separamos em 3 grupos, e até que eu encaminhei todo o meu grupo para uma igreja, que eu comecei a ter comunhão, e aquele pastor se comprometeu em cuidar deles, eu deixei todo mundo lá, e falei para minha mulher, agora eu vou procurar uma igreja. E na época tinha uma cobertura internacional, e isso era muito ruim, porque eu queria algo presencial, essa coisa do mentor, do cara que está perto, do cara que você, quando precisa de ajuda, você chama. Não um americano que você tem que ficar falando inglês, mandar... Na época não tinha nem tanto e-mail, né? Tinha que ficar mandando mensagens e tal. Aí comecei a procurar uma igreja, e mais ainda decepcionado com o Ministério Plural. Até que eu achei a Igreja da Família Cristã. Não era a igreja que eu queria, mas minha oração era que eu queria um mentor sobre a minha vida. Quando eu entrei nessa igreja, Deus falou que o Kelson ia ser meu mentor, e eu não gostava do Kelson, falei, Deus, justo o Kelson. Mas quem tem juízo obedece. E eu fui muito abençoado. E aí, quando me deram o curso, e me deram esta lição de aliança, eu falei, putz, faltou isso minha vida toda. Ministério plural só funciona com aliança. O ministério plural só funciona quando você está feito um pacto no sangue de Jesus, quando você casa na presença de Deus, quando você se compromete com uma aliança. Porque a aliança, ela só prova que é fraca ou forte na provação. Enquanto ela está no dedo, não serve para nada. Agora, quando você é provado, é que ela vai dizer para você se ela é forte ou ela é fraca.
Se ela se rompe facilmente ou se ela preserva. E aí foi muito legal. Aí deu um sangue de ejeção, de ânimo, para entender que o Ministério Plural é viável. E eu já estou mais de 10 anos, uns 12, 13 anos na Igreja da Família, e eu vejo que como realmente nós cada vez estamos mais fortes. Quando eu entrei, eram 4 pastores, acho. Hoje nós estamos em 10. E assim, quem está, está. Porque há realmente uma relação de aliança. E se vocês estão nela, não é por causa do pastor tal ou pastor tal. Não é porque você gosta mais de um e menos do outro. Você está nela por causa de Jesus. Porque não é uma igreja de líderes, mas é uma igreja de Jesus. Não é uma igreja do Kelson, não é uma igreja do Welton, é uma igreja de Jesus. Por quê? Porque nós não temos ali um sobre o outro, um maior que o outro. Nós estamos debaixo da cobertura maior que é Jesus Cristo. Amém? Dá para entender o que é uma aliança? Então, essa aliança me trouxe de volta toda a alegria daquele ministério que eu sempre acreditei. E hoje eu vivo isso e sou muito feliz nele e dou glórias a Deus por ele. Porque às vezes o que acontece? Quando uma igreja começa a ter um líder que sobrepõe sobre os demais, e eu já vi isso em alguns líderes nacionais, o cara ele chega num patamar tal que ninguém mais o corrige. Ninguém mais pode dizer para ele, olha, cara, isso está errado. E aí o maior perigo do homem é exatamente esse, ele parar de prestar conta e ele parar de ter alguém na altura dele. Ele tenha que prestar conta. Então isso é um grande perigo em toda a estrutura evangélica. Você chegar no patamar que você não presta conta para mais ninguém, você faz o que te dá na cabeça, e quem está abaixo de você é subalterno, é aquela relação de domínio e controle, obediência cega. A pessoa está vendo que tem coisa errada, mas ela se cala porque ela não pode falar. Então, isso é um bom sinal. Igreja com aliança não tem isso. Eu sigo alguns ministérios internacionais, e é interessante que eles formaram uma aliança entre eles, são líderes de 40 mil igrejas, mas eles prestam conta um para o outro. Não sei se vocês conhecem algum deles, mas é o Bill Johnson, da Bethel Church, o Randy Clark, da Pensilvânia, que é um evangelista, a Heidi Baker, que é uma missionária na África, que abriu 10 mil igrejas, tem o Leif Hetland, que é um missionário na Ásia, que já converteu mais de 1 milhão de muçulmanos. Leif Hetland. E tem mais 2 lá, que agora eu não lembro, e eles sempre se reúnem e eles prestam conta um para o outro. Cada um assume um que tem autoridade sobre ele, e como cada um tem seus ministérios independentes, é a forma de eles se aliançarem e de não permitir que o homem seja maior do que o ministério. Então, eles se autoprotegem dessa forma. É muito lindo ver isso. E essa eu acho que é a igreja do futuro, e é a igreja de Deus mesmo na Terra. Amém? Deu para entender até aqui? Legal. O segundo assunto dessa lição é as ordenanças, os sacramentos. Tá? Eles, basicamente 2 que estão na Bíblia muito fortes, né? 2 sacramentos, 2 ordenanças de Deus, que é o batismo nas águas e a Santa Ceia. Tá? E a gente vê isso quase que em toda a igreja cristã, tem essa prática dessas 2 ordenanças, do batismo e da Santa Ceia. Mas eu acho que tudo que é mandamento, tudo que é ordenança de Deus, ela tem que ser cumprida na íntegra. Então, por exemplo, fora o batismo e fora a Santa Ceia, que são rituais, existem algumas práticas que também eu acho que são obrigatórias. Que é lógico que a gente tem muita dificuldade, mas tem que ir treinando para isso. Por exemplo, o perdão. O perdão é um mandamento, não é uma opção. Se ele se arrepender, eu perdoo. Não, é mandamento. Tem que perdoar independente disso.
Se ele me pedir perdão, eu perdoo. A Bíblia não diz isso, só diz para perdoar, ponto final. Então, perdão é um mandamento. Normalmente, quando a gente não consegue, a gente pede ajuda de Deus. Outra questão que é mandamento, não é negociável ou discutível, é o dízimo. O dízimo também é um mandamento. Lógico que se não há um entendimento, ele perde o sentido, porque fala de fazer isso com alegria. Então, se não há um entendimento claro, tem que buscar um entendimento para saber que também é um mandamento, também é uma ordenança, também é um sacramento. Tá? Mas aqui nós vamos tratar mais especificamente do batismo e da Santa Ceia. Tá? E esses dois sacramentos, essas duas ordenanças que Deus deixou para que a gente fizesse. Como que a gente faz isso? Primeiro ato de quem conheceu Jesus, quem foi salvo, quem está seguindo os caminhos de Deus, quem está conhecendo a palavra de Deus, é um simples ato de obediência. E não muito dos porquês, e não muito das explicações e fundamentos, porque a doutrina e as igrejas, elas gostam de complicar a situação. Por exemplo, o batismo. A igreja batista, ela valoriza muito o batismo. Muito. O batismo é um sacramento mais importante de todas as coisas. O pentecostal, ele valoriza muito o batismo no Espírito Santo. Sem o batismo no Espírito Santo, você não é nada. Então, assim, dependendo da forma que a igreja valoriza demais uma ordenança ou um mandamento, entra em desequilíbrio. Por exemplo, uma vez um batista foi assistir um batismo da igreja, e na hora de batizar, o pastor não falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Desabou a terra. Já foi motivo de ele sair daquela igreja. Porque ele estava muito mais focado no ritual do que no coração, ou no momento, ou na graça, ou na bondade de Deus, no ato de mergulhar e sair. Ele estava preocupado com as palavras corretas para serem usadas na hora e no procedimento, porque todo fundamento da igreja é aquele. Isso traz desequilíbrio. Que nem eu acho que a semana passada ou retrasada eu falei sobre o falar em línguas, que algumas igrejas pentecostais, se você não fala em língua, você não é nada. Está errado. Se você sente a presença, se você sente um calor, se você sente um choque, se você sente um arrepio, você sente a presença de Deus, o Espírito Santo está agindo na sua vida. Tudo bem, você pode pedir para falar em línguas, Deus vai te dar, mais cedo ou mais tarde, mas isso não te faz maior nem menor. Mas, se você vai numa igreja, não fala em línguas, é segunda classe. Então, assim, essas posturas são muito perigosas. Então, os mandamentos, eles são dados, e a gente cumpre os mandamentos, por um coração extremamente simples de obediência. Eu vou fazer. Deus mandou fazer? Eu vou fazer. Ah, mas aí no curso a gente explica por que fazer. Mas independente do curso, independente da lógica, independente das escrituras, independente do entendimento, independente de... Não, peraí, é um mandamento de Deus? Eu vou fazer. Eu quero seguir a Deus. Então eu vou lá e obedeço. A Santa Ceia é a mesma coisa. É um mandamento? Eu vou fazer. É uma ordenança? Eu vou fazer. Ah, mas eu estou em pecado. Peraí, você está em pecado ou você cometeu um pecado e se arrependeu? Não, eu cometi um pecado e me arrependi. Se arrependeu, você está perdoado, pode participar. O que você está esperando? O que você quer? O raio do céu para dizer que você está perdoado? Algo sobrenatural? O irmão vir profetizar sobre a sua cabeça? Não, você perdeu, pecou, se arrependeu, pediu perdão. Vai lá e toma a Santa Ceia, filho. Não tem que ficar filosofando, é um ato de obediência. Amém? A figura do batismo é uma figura legal, porque ela fora a confissão que você fez, ela sepulta o velho homem, nasce o novo homem. A gente estudou bem isso nas duas últimas lições sobre isso.
da salvação e do batismo logo em seguida, e depois o crescimento. Então, essa transformação, eles usam, é muito bonita a figura de Naamã, né? Naamã, e aí que a gente tem no texto da página 44, o despojamento e o revestimento. O despojamento de Naamã era assim, Naamã era um centurião, ou seja, ele era um chefe de 100 soldados, então ele tinha um cargo de autoridade militar, ele usava uma farda militar muito com patente, só que ele tinha por trás dessa farda uma doença muito séria, ele era leproso. Então, na verdade, ele tinha uma fachada bonita e uma pele podre. Então, assim, o batismo é como se eu me despojasse do velho homem, eu me tirasse a roupa do velho homem, daquele que era pecador, para limpar a minha pele com lepra, e pudesse sair das águas como um novo homem, e agora sim, com a pele limpa. E agora, se eu colocar a farda em cima, não significa que eu estou escondendo nada, eu sou quem eu sou. E é interessante que o procedimento do profeta com Naamã foi mandar ele no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Ele tinha que ser batizado 7 vezes para poder sair limpo. E é lindo essa figura de Naamã sendo batizado e purificado da lepra. É mais ou menos a figura que a gente tem do batismo que a gente faz quando se converte. Tá? Então é muito legal isso. Existem algumas controvérsias, tem gente que vem de algumas igrejas evangélicas que o batismo é por aspersão e não por imersão. E aí começa toda uma discussão filosófica de novo. O crente gosta de discutir, viu, gente? Não sei porquê, mas eles gostam de ter razão sobre os outros. Então, aí tem uns que não aceitam o batismo de aspersão, tem outros que não aceitam o batismo de imersão. A palavra batismo significa imersão, então se não for uma imersão não vale. Eu digo o seguinte, o que vale é o teu coração e quanto que você quer obedecer a Deus. Se você sente que quando foi batizado por aspersão, você cumpriu o mandamento em obediência e não precisa batizar de novo por imersão, glória a Deus, é o seu coração, você e Deus. Se você sente que o seu batismo de aspersão não significava tudo o que você entendia e que agora você quer batizar por imersão de novo, para ter mais convicção no seu coração, glória a Deus, seja bem-vindo, amém. Não existe uma regra de quem é melhor que ninguém. A regra é, você tem paz do que você fez? Amém. Você acha que tem que fazer de novo? Não? Amém. Sim? Amém. Exatamente isso. A regra, se você é salvo, se você se converteu, é o Espírito Santo atuando dentro do seu coração. Uma vez um rapaz se converteu e ele tinha rastafari, ele tinha piercing para o corpo todo, e aí ele começou a frequentar a igreja, aí um dia ele arrancou o rastafari, depois começou a arrancar os brincos, os piercings, aí um dia ele estava todo bonitinho, começou a usar as camisas sociais, um dia ele foi até de terno. Você via a transformação nele assim, linda, até que entrou um rastafari na igreja. Aí ele foi falar para o rastafari que aquele cabelo era do inferno. Falei, cara, quem falou para você isso quando você entrou na igreja? Misericórdia, meu. Se Deus falou ao seu coração, é o seu coração. Não julgue os outros por aquilo que o Espírito Santo atuou na sua vida. O que você está fazendo é pecado. Talvez esse cara seja um instrumento de evangelismo lá na Cracolândia com o Rastafari. Não julgue os outros por aquilo que Deus fez na sua vida. Agradeça a Deus pelo que Ele fez na sua vida, porque para você talvez fosse pecado, mas não é pecado para todos. Então, recebe de Deus aquilo que é para você e não julgue os outros que não é para você. Só que a gente tem, parece que é uma raiz humana forte em nós que acaba nos conduzindo por caminhos não muito ortodoxos. E está errado isso.
Nós temos que aprender a lidar, e assim, quando as pessoas entram, elas são bem recebidas. É o amor que constrange, é a presença de Deus que constrange. É lógico que ninguém vai ser conivente com um pecado repetitivo ou permanente. Nós vamos ter que corrigir. Por isso do livro dos fundamentos, né? Se a pessoa que vem do mundão mesmo, ela vai aprendendo que tem princípios, que tem regras, que tem procedimentos e tudo. Por isso que a gente faz esses fundamentos. Então, assim, é muito importante a gente entender que a transformação das vidas não é por igual. O Espírito Santo fala com cada um. Então, o batismo, a gente tem que entender que o Espírito Santo tem que falar. O que não pode é endurecer o coração. Por exemplo, tem uns que falam assim, eu não estou preparado para o batismo. O que quer dizer estar preparado? Ainda não tenho uma vida muito santa. Mas, cara, você vai ganhar santidade à medida que você obedece. Então, dá um primeiro passo de obediência e o resto Deus faz. A obediência é o primeiro passo para começar a ter a sua vida transformada. E não esperar. Porque se for esperar todos nós sermos muito santos para batizar, acho que nenhum de nós aqui poderia. Então, não é esse o princípio. Mas, então, esse princípio da obediência é o mais importante, é a maior raiz de todos os princípios. Outra figura que eles usam muito é a circuncisão. Circuncisão é um ato cirúrgico que é feito com as crianças judias com 8 dias de idade, corta o prepúcio, faz aquela pele da área genital do menino, que na verdade é um círculo, é como se fosse uma aliança. É um corte redondo. E aquele prepúcio é retirado, e curiosamente, né, isso foi criado na época de Abraão, e os judeus até hoje fazem essa prática, mas Jesus veio e disse o seguinte, que o prepúcio ele é a mesma coisa do batismo do cristão. Então, quando a gente é batizado, é como se a gente estivesse dando essa marca do prepúcio, dando essa marca dos que são filhos de Deus. E, no caso, os que são judeus se diferenciavam por causa dessa marca. Agora, é interessante, essa marca que o judeu tem, hoje a ciência chega a alguns estudos que é muito curioso. As mulheres judias têm o menor índice de câncer de útero. E diz que é por causa da circuncisão. Porque, como essa pele ele cobre e cria sebo, cria uma porção de resíduos e coisa que pode infectar, o judeu acaba sendo mais protegido por não ter essa pele ou não ter essa área de infecção e, consequentemente, as mulheres têm menos problemas de câncer no útero. Algumas pesquisas mostram isso. E para o homem também é muito mais higiênico, muito mais limpo e tal. O que eu quero dizer com tudo isso? Que provavelmente quando a Bíblia compara a circuncisão do cristão, que é a circuncisão do coração, a circuncisão feita fisicamente no judeu, ele está dizendo o seguinte, o seu coração vai ser melhor. Algumas enfermidades não te alcançarão. Você vai ficar livre de algumas bactérias. O ato do batismo, o simples ato de obediência, vai te trazer bênçãos. Porque nada é à toa no reino de Deus. Dá para entender isso? Legal, né? Muito legal. Então vocês vão ver aqui a circuncisão e logo em seguida vem a remissão. A Bíblia gosta de uns vocabulários difíceis, né? Remissão, propiciação, redenção, expiação. Você lembra que eu falei que quem lê a Bíblia fala 3.000 palavras? Então, assim, na verdade, é o preço pago pelo nosso pecado. É o sacrifício de Jesus que nos redime, que nos salva. Então, o batismo e um ato de obediência é mais um sinal de toda essa dívida que foi paga, de todo esse preço que foi eliminado. Inclusive, assim, propiciação. Lembra que a tampa da Arca da Aliança chamava propiciatório. E era ali que era derramado o sangue da ovelha para perdão dos pecados. Tudo tem relação, né? Impressionante. Tá? Então, a redenção, a expiação, todos os pecados foram sarados. Acabou o domínio
do pecado. Acabou, se encerrou. Ele não tem mais domínio. Nós agora temos uma força sobrenatural que pode se sobrepujar àquela escravidão que a gente estava submetido. Amém? E para encerrar a ceia do Senhor, a gente sabe do pão e do vinho, caracterizando a carne e o sangue, novamente, né? E nós não vamos ler tudo, eu só quero colocar aqui mais uma doutrina que às vezes as pessoas criam e que nem sempre tem a base bíblica. A ceia do Senhor é um sacramento e é um mandamento. E ela é feita na Bíblia em memória de. Paulo e os apóstolos, os evangelhos todos falam da Santa Ceia. O próprio Jesus que a fez, e ele fala fazer isso em memória de mim, até que eu volte. É um sinal de espera, de esperança, é uma festa em memória. E uma festa em memória, ela não é uma festa que só os escolhidos podem participar. Ela é uma festa que todos podem participar. Biblicamente falando, uma outra festa em memória é a Páscoa. A festa em memória da saída do Egito, da libertação, da saída da escravidão. E o Jesus é exatamente a mesma coisa, ele nos libertou do pecado. Lembra que eu fiz a figura de saída do Egito e tal, né? E ele fala fazer isso em memória de mim. É uma festa de libertação, uma festa de salvação e tudo mais. E quando ela é em memória, olha que curioso, eu lembro que eu tive uma fase, quando eu montei a igreja, e a gente tinha uma dúvida enorme sobre dar a ceia para a criança ou não. Se a gente deveria dar a ceia para as crianças ou não. Porque há uma cultura muito forte que só toma ceia quem é batizado, só toma ceia quem é salvo, só toma ceia, e uma porção de doutrina sobre isso. E aí a gente estava em dúvida se podia dar a ceia para a criança ou não. Fui consultar os nossos gurus americanos e eles falaram uma coisa muito interessante para mim. Ele falou assim, olha, a gente prega no mundo todo. E essa cultura de não dar ceia para criança é quase que exclusiva do Brasil. Quase no mundo todo não tem essa cultura. Todo mundo dá ceia para todo mundo. Porque é uma festa em memória dele. Uma criança participa da festa da Páscoa, todos participam da festa da Páscoa. Não existe essa seletividade, porque o objetivo é em memória de Jesus. Eu falei, nossa, interessante, porque realmente a gente veio de uma cultura que parece que não deve. Aí eu fui perguntar para um pastor amigo meu de São Paulo, que estava dentro da linha do ministério e tal, o que ele achava, porque aí eu vou pegar um brasileiro para saber o que ele achava. E a gente bate muito no versículo de Paulo, né? Se você tem alguma coisa contra algum irmão, vai lá, conserta antes de tomar ceia, para não tomar ceia com pecado e tal, ou pede perdão dos pecados e tal. E aí como fica as crianças, que não tem nem muita noção do pecado, né? Aí eu liguei para esse irmão e tal, e falei, escuta, como é que fica a sua igreja, vocês não ceia para crianças, as crianças podem tomar ceia? Aí ele falou para mim assim, olha, para dizer a verdade, eu acho que as únicas pessoas dignas de tomar ceia são as crianças. Eu acho que nós nem poderíamos. Agora, você pergunta se pode dar para elas? Eu acho que elas são mais dignas do que qualquer outro adulto. Se você for levar pelo ponto de que tomar indignamente e tal, eu acho que as crianças têm muito mais pureza e muito mais condições de tomar uma ceia do que qualquer um de nós. Aquilo foi um banho, assim, falei, puxa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Então, assim, provavelmente você vai ouvir na nossa igreja, porque nós temos várias denominações e vários conceitos, que, olha, se você não foi batizado, batiza, às vezes uma santa ceia, a gente faz isso. Por que fazemos isso? Porque é um mandamento? Não. Porque é a regra? Não. É uma forma de pegar algumas pessoas que estão ainda achando que não são dignas, para ver se dá um empurrãozinho para elas tomar uma atitude de ser batizada. Mas não quer dizer que a doutrina da igreja é que precisa ser batizado para tomar ceia. A doutrina da igreja é que todo mundo pode tomar ceia.
Mas de vez em quando a gente fala algumas coisas assim, para ver se tem alguns ali que são acelerados, porque tem gente que precisa ser acelerado. Tem gente que é tão fleumático, ou tem um temperamento que hoje chama supina, que é tão devagar, que tem que ser empurrado. Então, às vezes se fala alguma coisa assim, mas não quer dizer que seja uma doutrina, usar um termo jurídico, sine qua non, né? Que tem que ser obrigatória. Não, é mais para o sentido de que as pessoas possam tomar iniciativa para participar dos mandamentos. Já que vai participar da ceia, participa do batismo também. E aqui, inclusive, nós colocamos esses dois sacramentos juntos para que houvesse esse entendimento. Amém?